Os reis aqui, ó, no caso, só começaram a reinar em Israel em 1 Samuel, no capítulo 8 e capítulo 9. Aí você vai ver que os reis começaram a reinar. Então, deixando esses comentários desses professores, né, de lado, mas eu estou dizendo para você, eu disse para você, você tem que saber o que vê, né, o que ouve, né, ouvir não, principalmente o que ouve, né, porque se você, a pessoa foi professor, mas ele, tudo bem, ele é professor, só que ele tem uma crença, com certeza ele tem uma crença, não, ele era ateu, então piorou o negócio, né, aí que você não pode acreditar no que ele diz, em base no que vem do Criador, vamos dizer assim, o que ele traduziu do hebraico, muito bom, né? Porque ele é um professor, estudou uma das melhores faculdades, né? Né? São professores, tem, até hoje tem professores aí que né, o professor ensina assim que é uma belezura. Só que você vai pela crença dele, ele crê que o nome Jesus existe, e você está indo pela crença dele, porque ele não consegue te provar que o nome Jesus pode existir. Ele vem com conversas e vai ali te enrolando, né, para que você creia que o nome Jesus existe. Como eu estou dizendo, nós, de Israel para o Brasil, né, nós temos que pegar da raiz. Nós temos que pegar da raiz. E não da raiz passar pelo grego, do grego por Roma, de Roma, não. Apaga tudo isso. Você tem que pegar da raiz. Você tem que trazer o que é da raiz. Esquece o grego. Esquece o que o grego inventou de nomes. Esquece. Isso eu estou dizendo de Israel para o Brasil. Esquece. Você tem que tirar da raiz. E a raiz não tem nada a ver com Jesus. Eu vou fazer de novo a pergunta. Qual dos três que é o verdadeiro? Josué, Jesuá ou Jesus? Porque se um Jesus vem dos dois, Josué ou Jesuá, então ele teria que chamar também Josué ou Jesuá. Não, irmão, mudou, é Jesus. Então por que o livro que você traz na Bíblia, por isso que eu digo que a tradução da Bíblia é totalmente errada. Aí quando você traz o livro de Josué, ele tinha que estar Jesus. Quando cita na escritura sobre o nome de Jesuá, ele tinha que estar Jesus. Você está usando 3 nomes. E na raiz, que é Israel, duas partes, né? Como eu disse para você, as partes que creem que o Messias veio, 2 partes. Uma crê depois do exílio, que é Yeshua, e outra crê antes do exílio, da Babilônia, que é Yehoshua. Mas traz os nomes do passado. É os 2 nomes do passado. Agora você usa 3 nomes. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aqui em Números 13, capítulo 13, versículo 8, diz aqui ó, claramente: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Por que eu estou dizendo isso? Estou lendo esse capítulo 13 para você. Porque esse mesmo Josué chamava Oséias. A única vez que o nome dele foi trocado, agora estou entrando aqui no nome, né? No nome Josué. Porque o vídeo que eu vi, a pessoa comentou e afirmou que Josué foi mudado para Jesuá. O mesmo Jesuá, ou Jesuá, era Josué. Então eu quero deixar claro para você que as pessoas, porque a pessoa, mas o irmão dele estuda hebraico, o irmão dele, você acha que o irmão dele é professor de hebraico? Ele não iria saber? Claro que não, meu querido. Ele misturou o que aprende do hebraico, da tradução, e misturou com a fé, com a crença que ele aprendeu. É isso que você tem que tirar da sua mente. Você tem que crer exatamente naquilo que está escrito. Conforme está escrito, você age com a sua fé, e não pegando crença dos outros. Então, a única vez que foi mudado o nome de Oséias para Josué, está aqui, ó, em Números, capítulo 13, versículo 16. Diz assim, ó: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra.
ponto e vírgula, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, que está aqui, ó, Vá Ikirá Moshe Le-Roshua Bin ou Ben Nun Yehoshua, ou seja, e chamou Moisés a Oséias, filho de Num, a Yehoshua. Então ele mudou ali o nome de Oséias para Josué. Às vezes que eu estou passando para você que foi mudado o nome de Josué, a única vez que foi mudado o nome de Josué. Às vezes não, né? A única vez que foi mudado o nome de Josué, foi somente essa. Todas as vezes que fala ou cita o nome de Josué, sempre fala que ele é filho de Num. E até parece assim, né, uma contradição assim enorme mesmo, né, da crença, porque aqui eu separei aqui, ó, são quase 30 vezes, né, parece uma brincadeira, mas é por quase 30 vezes que aparece o nome de Josué falando que ele é filho de Num. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, filho de Num. Então diz aqui, ó, Yehoshua, como você pode estar vendo aí, em Êxodo 33, 11, estou usando o programinha para você poder entender realmente o que está escrito. Então está escrito assim, Yehoshua bin Nun. Você encontra essas passagens também em Êxodo 33, 11, né, como nós vemos aqui, Números 11, 28, Números 14, 6 e 30 e 38, Deuteronômio 1 e 38 e por aí vai, né? Como eu disse, são quase 30 passagens, 30 vezes que fala o nome de Josué, filho de Num. Aí entra na história, ou na escritura, um outro Josué. Ah, irmão, mas será que não é o mesmo? Não. Eu creio que não seja o mesmo, porque esse está escrito em Zacarias. Em Zacarias, capítulo 6, deixa eu ver aqui certinho. Capítulo 6, versículo 11. Bom, diz assim, ó, toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, né? Essa é a nossa versão, a versão que nós temos. Por que não pode ser, irmão? Por que não pode? Porque Zacarias, o livro de Zacarias foi escrito há 500, né? Não estou sendo claríssimo aqui no tempo, né? Mas foi escrito aí por volta de 500 anos, 500 antes do Messias, tá? Em 500 antes do Messias. Então, e o livro de Josué? Nós vamos ver daqui a pouco quantos anos se passaram entre um e o outro. Então não podia ser o mesmo Josué, filho de Num. Não podia, meu irmão? Não podia. Por que não podia? Porque você pode estar lendo aí no programinha em hebraico que eu tenho, que diz aqui, ó, Yehoshua ben Yehotzadaki Hakoren Hagadol. Ou seja, Yehoshua, ou Josué, ben Yehotzadaki, filho de Josadaque. Lá, o Josué da tribo de Efraim era filho de quem? Filho de Num. Yehoshua ben Num. E aqui é Yehoshua ben Yehotzadaki, Hakoren Hagadol. Ou seja, esse Hagadol seria grande, alto, mas é o mesmo que sumo, no caso, sacerdote, sumo sacerdote. Então, está claro. Um é filho de Num e o outro é filho de Josadaque. Um é Num e o outro Yehotzadaki. Não pode ser a mesma pessoa. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, o Ageu era um dos profetas menores, que também foi escrito, o livro de Ageu foi escrito por volta de 500, ou teve essa ação por volta de 500 a 530, antes do Messias. Então, o mesmo ali que estimulou a
reconstrução, né, do templo na época, Ageu, Zacarias, eles ali que estimulou também essa reconstrução. Né? Então está na mesma idade ali, de 500 a 530 antes do Messias. Não poderia ser jamais o mesmo Josué do qual nós estamos falando. Ageu 1:1 diz: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Criador por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. O mesmo que nós lemos lá, né? Mas está aqui para você, ó. Vou passar para você o que está escrito em hebraico. Yehoshua ben Yehotzadak HaKoren. Então, né, a mesma coisa. No versículo 14, a mesma coisa também. Yehoshua ben Yehotzadak HaKoren. Então, Josué, filho de Josadaque, sacerdote. Em Ageu, capítulo 2, versículo 2 e 4, diz assim, ó: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Criador, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Criador, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Rei dos Exércitos. Então, aí você diz, mas viu por que é o mesmo Josué? Porque o Criador também falou isso para Josué. Mas se você procurar, você vai ver na Escritura que Salomão também falou para o filho dele a mesma coisa. E se você procurar ainda mais, você vai ver que esforça-te ou ser forte na Escritura tem para todos. Tem para todos. Então não tem como você confundir uma coisa com a outra. O que está escrito aqui no programinha hebraico que eu tenho aqui, diz assim, ó: Vahazak Yehoshua ben Yehotzadak HaKoren HaGadol Vahazak. Ou seja, na nossa Bíblia aqui está esforça-te, mas aqui é ser forte, Josué, filho de Josadaque. Isso é para que você entenda, mas o nome correto é Yehoshua, filho de Yehotzadak, né? Ser forte, sumo sacerdote, ser forte. Ele fala de novo aqui na Bíblia, no programa hebraico que eu tenho. Então, se você notar, né, aqui está dizendo de novo que ele é filho de Yehotzadak. E o Josué que nós estamos falando é o filho de Num. Sem lógica, meu querido, você comparar um com o outro. Não tem lógica alguma. Vou te perguntar de novo, a cada procura que nós fazemos aqui, que nós temos a certeza, você tem a certeza de que não é a mesma pessoa de que está falando aqui, então eu vou te lembrar qual é o nome correto que você tem que usar: Josué, Jessuá ou Jesus. Você que ensina que Jesus veio de Josué, né? Ou você que ensina que Jesus veio de Jessuá, então, por favor, me explique o porquê que são 3 nomes, porque você não diferencia somente de 2, ou Jessuá ou Josué. Ou então, por que na tua Bíblia ainda está no livro de Josué, não está Jesus? E o nome citado Jessuá não está Jesus? Eu vou te fazer essa pergunta, porque é sem lógica você acreditar no nome Jesus. Como eu disse para você, a raiz que nós buscamos, o Salvador, não está no grego. Ela não está no grego. Não tem como você dizer que Jesus existe porque veio de Ieso ou Iesus, porque não é grego. A raiz é hebraico. A raiz é hebraico. E quando você translitera letra por letra de Yehoshua ou Yeshua, não vai dar Jesus jamais. Nunca. Então, tem alguma coisa errada. Eu acho que tem, né? O livro de Josué
foi escrito por volta de 1400 ou de 1300 e pouquinho ali, 1370, 1380, não sei ao certo, acho que ninguém sabe disso ao certo, antes do Messias. Então você vê que o que nós lemos lá agora sobre Ageu, sobre Zacarias, que se encontra os nomes vou dizer firmemente, né, e afirmar com inteligência e com firmeza que esse Yehoshua não é o mesmo filho de Num, porque esse é o filho de Yehozadak e não o filho de Num. Não é a mesma pessoa. Então dá uma diferença aí mais ou menos de 900 anos, ou aproximadamente 900 anos, o livro de Josué, a ação que Josué teve, né, o filho de Num, para o filho de Yehozadak. Então uma diferença muito enorme, não poderia ser o mesmo jamais. E no entanto tem, e esse nome vem depois de Jesuá. Então vem depois de Jesuá. Então vamos analisar, né? Vamos ver pelo menos a escritura que nós temos aqui, que já está errada, mas vamos analisar ela pelo menos. Então diz aqui, ó, em Esdras, agora eu vou comparar com você um outro erro, né, que é o erro de Jesuá. Já comparei o primeiro Yehoshua, vou comparar agora o de Yeshua. Em Esdras 3, versículo 2 diz assim, ó, e levantou-se Jesuá, ou Jesuá, filho, olha só, aqui na versão que nós temos, né, aqui, filho de Josadak, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, é o que está aqui, e seus irmãos, Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Criador de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem do Criador. Esdras 3:2, no programinha aqui que eu tenho, diz assim, ó, Yeshua ben Yozadak. Veja bem, eu vou colocar aqui, comparar aqui para você, vou buscar lá de novo. Quem que era Yehoshua? Aquele de Zacarias. E aquele que Moisés chamou, né, da tribo de Efraim. Que um é Yehoshua ben Num. Olha só. O outro de Ageu e Zacarias é Yehoshua ben Yehozadak. Yehoshua, filho de Yehozadak. Esse Yeshua é filho de Yozadak, não Yeho, é de Yozadak, não Yehozadak, Yozadak. Não pode jamais ser a mesma pessoa. Não pode jamais ser o mesmo Josué. Você que ensina que esse Josué, que esse Jesuá saiu, foi trocado o nome de Josué para esse nome, você está totalmente enganado. Josué, na nossa versão para você entender, Josué, filho de Num. Jesuá ou Jesuá, filho de Josadak. Ah, mas é que Num foi trocado também o nome para Josadak. Meu irmão, aí até onde você vai com isso? Até onde você vai com essa história de crença? Porque isso é uma crença. Você pôs na sua cabeça que ele é, e agora para tirar isso, você não quer aceitar a escritura. Veja bem que esse Jesuá ou Yeshua está escrito em Esdras 3:2. Eu vou te lembrar novamente que em Juízes capítulo 2, versículo 8, que eu já decorei, Josué faleceu. Então compara para você ver um do outro. Não é o mesmo. Não pode ser. Vamos continuar aqui que eu vou te provar que não é o mesmo. Em Esdras 10, no versículo 18, diz assim, ó,
Não, diz a mesma coisa. Em Neemias, capítulo 12, versículo 26, diz assim, ó: estes vieram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque. Então vê ali que fala a mesma coisa. Yeshua, Ben Josadaque, ou seja, filho Jesuá, filho de Josadaque. Como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, ou escriba. Então veja bem, esse Jeoaquim, ele foi o mesmo que reinou em Jerusalém, que fez aquela atrapalhada toda. Aí eu te pergunto, aonde que tem a ver com Josué, que ele nem alcançou aos juízes? Ele nem alcançou a formação em Israel de juízes. Então depois dos juízes que veio os reis. Então veja que não tem lógico o que você está falando. Ainda é mais velho ainda, é por volta de 700 anos depois do livro de Josué, vem o livro de Esdras. E é onde é citado a primeira vez o nome de Jesuá, ou Yeshua. Não tem como você falar que o mesmo Josué virou Jesuá. Não tem lógica, meu querido. Não tem. Acha uma lógica para mim na Escritura. Aí você pode me ensinar. E eu posso aprender também, porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender com você, que você está certo. E eu também quero ensinar os que me veem agora. Eu quero também passar o que eu aprendi. Mas até agora o que eu aprendi foi ao contrário do que você aprendeu. Aí diz aqui, ó, em Esdras 2:6, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá, aí tem um hífen. Isso eu procurei em umas 4, 5 versões. Todas elas contém um hífen. Um hífen Joabe, ou Jesua, o hífen Joabe. 2812. Aí, poxa, então, ou é Josuá de Joabe, ou é Josuá pai de Joabe, alguma coisa assim. Então é o Josué? Não, vamos ver aqui, ó. Em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 6, diz assim, ó: dirigindo-se a Davi, a Emelec, o Eteu, e a Absai, filho de Zeruia, ou Zeruia, irmão de Joabe. Então, Jesuá não tinha filhos e nem era irmão de Joabe. Para dar uma sequência de Josué, não era. Mas Zeruia, quem era Zeruia? Não tem nas Escrituras. Você só vai encontrar aqui em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 6. Mas essa correção de Esdras 2, capítulo 6, desse hífenzinho, você pode corrigir em Neemias, capítulo 7, versículo 11, que diz assim, ó: os filhos de Paate, Moabe, mesma coisa. Os filhos de Jesuá aí fala, e de Joabe, então não é o Jesuá, Joabe. É e de Joabe, então são duas pessoas. Está falando de duas pessoas. 2818, que é o versículo que traz isso. Eu tô só pondo aqui para você que não é Jesuá, Joabe, é Jesuá e Joabe. São duas pessoas. Aí eu te pergunto, os filhos de Jesuá eram sacerdotes. Os filhos de Josué eram sacerdotes. Porque Josué, filho de Num, era da tribo de Efraim, que não consiste em criar levitas, ou levantar levitas, e nem sacerdotes. Todo mundo é careca de saber disso. E aqui diz ao contrário. Em Esdras, capítulo 2, versículo 33, diz assim, 36, versículo 36 diz assim, ó: os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, ou Jesuá, 973. Portanto, quando diz da casa de Jesuá, está falando aqui que é da mesma tribo. E Jesuá era da tribo, com certeza, de levitas. Com certeza, porque ele tinha os filhos também levitas. Então,
Não tem como você comparar com Josué, porque Josué não tinha filiação sacerdotal ali. Os filhos de Josué não poderiam jamais ser sacerdotes, serem levitas, serem sacerdotes. E já o filho de Jesuá eram levitas. Aqui no versículo 40 de Esdras 2, diz assim, ó, os levitas, os filhos de Jesuá. Dá para você entender agora? Será que tem como você compreender que Josué não é o mesmo Jesuá? Você que disse que o nome dele foi trocado, você está totalmente enganado. Você está totalmente, redondamente enganado. Pode ser que Yehoshua houve um tempo ali de Yehoshua, porque eu também não sei, né? Pode ser que o nome veio a ser trocado para Yeshua, né? Pode ser como? Depois do exilado, depois do exílio de Babilônia, era Yehoshua, mas para que ninguém soubesse, mudou para Yeshua. Pode ser. Mas o que eu estou colocando aqui em uma certeza é que você não pode usar a Escritura para trocar esses nomes, para induzir as pessoas a acreditarem que esse um é o mesmo do outro. Você não pode fazer isso. Você não tem esse direito de enganar as pessoas. Então, qual direito você tem? Você tem o direito de buscar, você tem o direito de ler, você tem o direito de aprender. E depois de aprender, você distribui aí o que você aprendeu. Ou então você divide. Mas quando você chega afirmando, é porque você sabe que é. E esse vídeo que eu vi a pessoa ali no Hangout, eles estavam afirmando que Josué era Jesuá, né? Eles estavam afirmando que era. Você não pode afirmar isso. Em base do que você afirma isso? Em qual escritura? No hebraico? Mas qual? Porque eu li aqui, eu não consegui encontrar. Eu traduzi, eu fui buscar, eu não consegui encontrar. Na nossa escritura? Porque mudou, né? Veio do grego a nossa escritura. Mas tá bom, e aí? Mesmo tirando da raiz, sai a raiz, onde você apresenta? E eu te pergunto de novo, Josué, Jesuá e Jesus são 3 pessoas. Quando você busca na raiz, Yehoshua ou Yeshua, é a mesma. É o mesmo. São divididos lá em Israel, 2 partes. Um crê em Yehoshua e o outro crê em Yeshua. Mas você não, você separa Josué, Jesuá e Jesus. Por quê? Está errado. Está errado. E você quer continuar no que está errado? Eu vou fazer o quê? Você acredita ainda que o nome de Jesus é um nome do Salvador? Porque no grego, meu irmão, você tem que tirar da raiz. Esquece o grego. Esquece o grego. O grego você pega ali na Nova Aliança, você lê o grego, tudo, né? Você traz dali do grego várias coisas que o hebraico não tem. Tudo bem. Não falo nada disso. Tá bom. Mas o nome do Messias, ele não nasceu na Grécia. O Messias não nasceu na Grécia. Então o nome já foi trocado no grego, mas busca da raiz o nome. O nome correto é um desses dois, não sai disso. Ou Yehoshua ou Yeshua. E eu não muitos, eu estou vendo aí, né, alguns vídeos aí, como eu disse que eu não tenho mãos atadas, mãos amarradas por ninguém. Então, tanto eu posso falar o erro de um, como falar do outro também, né? Tem alguns irmãos aí que estão chamando os outros irmãos de covarde. Não é nem irmão, nem considera mais irmão, né? Porque é covarde porque não fala mais Yahushua. Eu não consegui encontrar provas. Então eu vou aonde eu prefiro ser um covarde daquilo que eu tenho certeza que eu estou vendo, né? Do que ser um covarde de apenas ouvir e acreditar. Aí eu vou estar sendo um covarde mesmo, porque, né? Poxa, onde está? Onde está escrito? Qual um professor que possa me provar que é Yahushua ou Yahushua? Tem que me provar.
Eu tenho aqui alguns programas que eu baixei na internet, tem aqui, que você pode estar procurando na internet, que, vamos dizer assim, escrituras aqui, há 900 anos atrás. E eu não sei, né, mas eu prefiro acreditar nelas, ainda nelas, do que na própria minha versão aqui, que eu tenho aqui, que é as Bíblias, né, de Ferreira Almeida. Né, eu prefiro acreditar nela, e aí eu vou acreditar em Yahusha, que você não me prova, em Yahusha, que você não me provou ainda. Eu estou aqui para ver a verdade e segui-la. Né? Se você não me prova, eu prefiro ficar com o que eu vejo, eu prefiro ser esse covarde. Né? Então diz aqui, ó, no programinha hebraico que eu tenho, Yoyakin ben Yeshua ben Yotzadak, só para confirmar, para que você veja que esse Jesuá, ou Jesuá, não é e nunca foi o mesmo Josué, filho de Num. Um filho de Num, o outro filho de Yotzadak. E o outro lá de Zacarias e de Ageu, Yehoshua, ou Josué, né, que era filho de Yehotzadak. Não tem como você dizer que os três é uma pessoa só. Êxodo 33:11. Yehoshua ben Nun. Esdras 3:2. Yeshua ben Yotzadak. Ageu 1:14. Yehoshua ben Yehotzadak. Não tem como você comparar. Você pode me provar de outra forma que Jesus, você que está vendo o vídeo aí que crê no nome de Jesus, você pode me provar de outra forma, em uma outra escrita, não na Ferreira de Almeida, por favor, mas em outra escrita um pouquinho mais antiga, 200 anos para trás, né, 400 anos para trás aí, que Jesus é o nome correto, e o porquê, de onde saiu esse Jesus, né? Você pode transliterar os nomes de Israel para cá e confirmar que Jesus é a mesma coisa dos nomes de Israel, porque é lá que é a raiz, é lá que eu tenho que buscar, é lá que você tem que buscar, não tem outra, vai buscar em outro lugar, porque você queira, só se você queira, porque a raiz está ali, né? Eu não vou caçar leite em cavalo, né? Eu vou na vaca, não é? Então é mais ou menos assim. Mas se você tiver como me provar que Jesus é um nome existente, claro que é existente, né? Mas que não é um nome falso, que eu posso pronunciá-lo à vontade, mas não, né? Então você já não vai conseguir me provar nem um tal de Josué para Jesuá, que são nomes falsos também, né? Que é o mesmo Jesus, porque eu vou te perguntar mais uma vez para finalizar o vídeo. Jesus vem de Josué? Então Josué tinha que se chamar Jesus também. Ou então Jesus tinha que chamar Josué. Não, irmão, foi trocado. Jesuá, que é Josué. Tá bom, e você chama Jesus de quê? De Jesus ou Jesuá? E o Jesuá, está na sua Bíblia ainda Jesus ou está Jesuá? Então tem alguma coisa errada. É esse erro que eu estou pedindo para você que me explique. Você que acredita no nome de Jesus. Até mais, fica aí todos na paz do nosso Messias. O nosso Messias, o nosso Salvador. E eu creio que nunca foi esse Jesus. Infelizmente eu falei várias vezes esse nome Jesus, pedi para que ele abençoasse a minha família, né? Mas hoje eu tenho certeza que não é Jesus. Não sai da Escritura. Não sai. Não sei de onde sai esse nome Jesus. Do grego, para mim o que importa é a raiz. Então fiquem todos na paz do nosso Messias, o nosso Salvador.